Bom, boa noite, pessoal. Vamos mais uma aula, né? Conforme a galera for entrando, a gente vai aceitando e tomando aí nossos conhecimentos em relação hoje à recuperação pós-anestésica, né? Mais uma aula para poder fechar o nosso semestre no conteúdo teórico. Lembrando vocês que as aulas práticas, que a prova, né? A prova vai iniciar a partir do dia 4, né? Então, dia 4 de junho já estará disponível para vocês as provas das disciplinas blended, como a de centro cirúrgico, por exemplo, e das disciplinas também que são consideradas 100% interativas, né, que são as disciplinas que vocês não possuem presencialidade. Então, já vão ser disponibilizadas a partir do dia 4. O prazo vai se encerrar às 23h59 do dia 10 de junho. Lembrando que vocês têm um tempo aí de fazer de 6 dias essa prova, e a partir do momento que você abrir a prova para poder executar a resolução, já é contado um tempo de 3 horas máximo para você ter para resolver, né, as questões e responder. Apenas uma tentativa, então não entre ou saia, né? A prova também pode ser respondida pelo celular, o aplicativo dá suporte para resolução de resposta no celular. E se caso a sua internet cair, né, ou tiver alguma falha, algum bug de net mesmo, vocês podem estar entrando novamente em até num período de 3 horas, né? Então, se eu comecei a fazer a prova 1 hora da tarde e a minha internet caiu 1h30, eu tenho até as 3 horas para poder entrar de novo, para poder recuperar, né, e fazer as minhas questões. Tudo bem? Não esqueçam que é apenas uma única tentativa, com um tempo de 3 horas de prazo, onde você tem aí do dia 4 ao dia 10 para começar a elaborar suas provas. Ou, elaborar não, né? Fazer as suas provas, tudo bem? Bom, dando continuidade, falando de RPA agora, né? A gente falava de anestesia nas últimas aulas, sobre os tipos de anestesia. E essa RPA, que é a recuperação pós-anestésica, eu também conhecida como sala de recuperação pós-anestésica, né? Ela vai infringir aí, né, o alicerce para a recuperação dos pacientes que vieram dentro da nossa sala operatória. Então, o paciente sai da sala operatória e vai ser agora recuperado dentro da RPA. O que tem que ter nessa RPA, prof? Os equipamentos básicos, né, conforme o manual da resolução. Deixa eu só fechar essa aula aqui. Isso aqui que é meu trabalho. Pronto. Só um instante. Vamos ver aqui. Olha só. Vou precisar ir, né? Gente, entendam que a RPA, ela é um ambiente hospitalar, então ela terá que ter equipamentos, né, estrutura que atendam essa necessidade, principalmente também que atenda a necessidade de alguma parada cardiorrespiratória. Então, a RPA tem que ter carrinho de emergência, tem que ter painel de gases, né? Nesse painel de gases tem que conter o ar comprimido, o vácuo, o oxigênio. Ele pode vir das duas formas, tá? Ele pode vir em painel de gases nessa primeiro modelo aqui, ou também nesse painel de gases mais sofisticado, que tem lanterna, tem até local aqui de colocar tomada, né? Hospitais privados é mais comum essa segunda opção de imagem. Mas, a princípio, hospitais públicos a gente consegue ver mesmo a primeira opção de imagem. Tudo bem? Bom, aqui nós possuímos uma imagem das estruturas, né, que são consideradas avaliadoras de sinais, de parâmetros vitais, né, sinais vitais. Como, por exemplo, então, na RPA, além de eu ter painéis de gases fixos na parede, eu preciso ter aí o meu monitor multiparamétrico que me dá, né, dados fidedignos sobre os parâmetros vitais desse paciente, sendo eles frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial, né, a média da pressão arterial, o módulo de pressão arterial invasiva, caso precise, né, o módulo de PAI, para poder encaixar aqui também, que é um procedimento invasivo que é realizado no centro cirúrgico, que vai dar seguimento do pós-operatório do paciente, né, foco de luz, para que haja também a necessidade de intervenção de uma luz mais direta. Ventilador mecânico é muito importante também ter na RPA, porque o paciente, às vezes, ele está numa condição, né, hemodinâmica em que ele precisa de um suporte ventilatório, não é mesmo? E aí, o que vai acontecer? Ele vai sair do centro cirúrgico em ventilação e vai receber ele vai sair da sala operatória, na verdade, em ventilação mecânica, e vai fazer seu primeiro pós-operatório ali, as suas primeiras horas, na RPA, até ele estar bem estabilizado. Né? É o correto, né? É o correto. Alguns hospitais, eles já mandam direto o paciente para andar terapia intensiva. Né? O paciente precisa ficar em ventilação mecânica,
já reserva uma vaga na UTI e manda ele para a UTI para poder fazer RPA lá, né? Mas a RPA, ela existe para isso, né, na verdade. O paciente saiu da sala operatória, está em ventilação mecânica invasiva, ele tem que ficar estabilizando ali na RPA pelo menos por uma hora e meia, para depois ele seguir adiante com uma internação no seu local final, tá? Então, assim, suporte ventilatório, ele é muito importante na RPA. Então, a gente falou de suporte ventilatório intensivo, né? Mas agora a gente pode falar também de outros tipos de suporte ventilatórios que não são intensivos, como, por exemplo, catéter nasais, sonda de aspiração, máscara de Venturi, né? Eles também devem ficar ali na RPA para o paciente que está em ventilação espontânea, somente para dar um suporte de oxigênio para esse paciente. Então, além disso, né, como é um paciente que está grave, eu posso receber também tanto pacientes que estão grávidos pós-operatório, como pacientes que não vão estar, né? Eu preciso ter equipamentos de urgência e emergência. Então, um carrinho, né, um carrinho testável, identificado, organizado com os medicamentos e materiais solicitados que vocês aprendem na urgência e emergência. Então, lá na disciplina de urgência e emergência, que a gente vai falar sobre isso, tá? Sobre carrinho de emergência. Laringoscópio, bolsa, válvula, máscara, desfibrilador, tá? Tudo isso tem que estar contido nessas condições. Aqui a gente consegue avaliar alguns materiais de suporte para assistência na RPA, né? Então, como a nossa assistência na RPA ela é uma assistência que se caracteriza como uma inconstância, né? Ela vai receber tanto pacientes de diversas variedades, né? Tanto pacientes menos graves como pacientes mais graves. Nós temos que ter materiais de suporte, né? Para todos esses tipos de perfis. Então, soro fisiológico, catéter, seringa, né? Pressão arterial invasiva, que é o módulo, pressão venosa central, né? Sonda vertical de demora, curativos, drenos, né? Bolsas coletoras, solução antissépticas, caixa de pequena cirurgia. Tudo isso precisa estar disponível ali na RPA. E não, a gente não pode agregar isso ao centro cirúrgico, porque às vezes a RPA ela fica dentro do centro cirúrgico ainda. É um setor separado, mas dentro do complexo cirúrgico. Então, nós temos que... porque está no centro cirúrgico, a gente vai lá e busca, né? Busca no arsenal do centro cirúrgico. Eu acho que não é interessante, porque são setores diferentes, né? Apesar de ficar incumbidos aí no mesmo complexo, mas o que pode também atrapalhar a rotina do trabalho, né? Às vezes você não sabe a intercorrência que você vai ter numa RPA, e até que você busque um material, né, ou algo que foi solicitado, isso pode gerar um problema grave, né? Isso pode gerar também uma consequência no atendimento prestado a esse paciente. Então, cada setor com as suas especificidades, nem que deixemos aí uma quantidade mínima possível, né? Uma quantidade mínima possível no acervo da RPA, mas que não deixe de existir essa quantidade para casos, né? E casos. Eu acho que quando a gente trabalha com instável, porque a gente trabalha em hospital, principalmente em RPA, né, centro cirúrgico, o paciente ele pode entrar bem e sair em óbito, né? Então a gente nunca sabe as causas do improvável. Então, consequentemente, a gente tem que ter material para dar suporte a qualquer momento. Então, a RPA tem que ter quem, gente, trabalhando? Enfermagem, né, galera? Enfermagem está em todo canto. Enfermagem está lá. Junto com a enfermagem, vai ali passar a visita o anestesista, tá? A enfermagem que está na RPA, ela vai executar o SAEP, que eu já falei para vocês nas aulas passadas, o que, que é isso, né? Que é a sistematização da assistência de enfermagem a nível perioperatório, que vai incluir todos os momentos operatórios, sendo ele o pré, intra e pós, né? O enfermeiro da RPA, então eu tenho um enfermeiro para RPA, eu tenho um enfermeiro para o centro cirúrgico, eu tenho um enfermeiro coordenador, tenho um enfermeiro do CME. Espero que vocês tenham entendido essa questão de distribuição de recursos humanos em relação à enfermagem, tá? Então é um local complexo, porque assim, os pacientes eles estão suscetíveis, né, a ter momentos de reação anestésicas, né, choques hemodinâmicos, eles podem acordar agitados, né, com emocional ou reação psicológica agitada. Então a equipe que está na RPA, a equipe que realmente trabalha na RPA mesmo, né, que controla aí todo esse fluxo de alta para o quarto ou para a UTI, e de admissão no setor, ela precisa estar muito bem equipada. Equipada porque, assim, principalmente equipada, né, pronta no que nós dizemos a capacitação de atuação de urgência e emergência. É a primeira coisa, né? O técnico de enfermagem, o enfermeiro que está nesses locais, ele tem que ter uma anteninha muito bem sincronizada, perdão,
muito bem sincronizada com tudo o que está acontecendo dentro do setor, principalmente nos casos que tem uma potencialidade de maior evolução para prognóstico ruim, né? Então, a gente sabe que aqueles pacientes mais graves, a gente tem que ficar um pouco mais de cima, porque a gente precisa começar a pegar, né, todos os tipos de situações que possam sugerir uma situação de emergência, né? Uma parada cardiorrespiratória ou respiratória, enfim. Tudo isso é muito importante. Então, a gente tem, como é que a gente sabe que essa equipe vai estar pronta? A partir do momento que a equipe toda, né, com o trabalho em equipe, eles consigam, né, perceber esses sinais e saber o que fazer. Então, é perceber sinais com antecedência, né, sinais de parada, sinais, né, de arritmias, e saber ter reatividade, né, não uma reatividade de resolução diante do problema, tudo bem? Então, é capacitação mesmo da equipe. Aqui a gente pode ver que esse paciente que está na RPA está bem tranquila. Paciente com ar ambiente, né? Acabou de chegar do centro cirúrgico. Às vezes, quando é paciente assim, é porque fez somente uma hack, tá? Então, a equipe tem que ser ágil, trabalhar com habilidade, né? Raciocínio clínico para as intervenções imediatas, como eu disse para vocês, porque é um paciente ainda que está entrando em estabilidade, ele está instável por conta dos efeitos anestésicos, né? Então, nós temos que trabalhar essa equipe, né, a partir do quê? Da integração de equipes, né, do conhecimento científico. Então, a equipe que trabalha na RPA, o enfermeiro em si, ele precisa conhecer os efeitos anestésicos, ele precisa conhecer quais são os principais tipos de anestesias que ele trabalha naquele centro cirúrgico, né? As reações que que aquelas anestesias podem suceder. Ele tem que conhecer as especificidades do ato cirúrgico, né? Tem que aplicar o processo de enfermagem, a humanização, a empatia dentro daquele setor. E assim, gente, quem trabalha na RPA, centro cirúrgico, UTI e urgência e emergência tem que dominar muito, né, o raciocínio clínico, ver rápido ali os sinais e sintomas e ter as intervenções, né, de urgência e emergência. Então, por exemplo, paciente que está ali fazendo uma falta de ar, já coloca, por exemplo, uma cânula orofaríngea nesse paciente, né? Que vai ter ali uma pontuação ali de 0 a 3 no adulto, para poder fazer a abertura de via aérea. Então, sempre está muito bem atento, né, a essas condições clínicas. E eu só consigo ficar atento a condições clínicas se eu conheço, senão eu vai passar despercebido. A partir do momento que eu não conheço as condições clínicas, que eu não consigo identificar o anormal, eu acho que tudo é normal. E aí que é o problema, né? Então, eu tenho que saber monitorar o paciente, tenho que saber interpretar o que está sendo falado no monitor, né? Identificando arritmias, identificando aí umas fibrilações, tanto arritmias TAC quanto BRAD, né? Arritmias. Então, isso tem que ser muito bem trabalhado e colocado para que nós não possamos deixar passar batido e fragmentarmos a assistência, tudo bem? Isso tudo faz parte da segurança do paciente no contexto de RPA, tá? Que é aí a nossa recuperação pós-anestésica. Inclusive, um dos motivos que nós trabalhamos com profilaxias, com todos esses contextos de qualidade, ele embute aí junto, né, no pensamento, a infecção do centro cirúrgico. Né? Nós, enfermeiros, os profissionais da saúde, nós trabalhamos com profilaxia anti-infecção, né? Nós temos que tentar driblar os micro-organismos infecciosos para que as feridas operatórias, né, elas não se comprometam num pós-operatório. Então, a infecção cirúrgica, né, ela ocorre demais ainda em cirurgias muito grandes, principalmente em cirurgias potencialmente contaminadas, e até mesmo em cirurgias que são limpas e acontece a contaminação. Às vezes a contaminação da cirurgia vai vir por conta de material mal esterilizado, né, por conta de quebra na barreira asséptica, do princípio asséptico do procedimento, às vezes assim, contaminou a luva e manipulou o paciente, ou não se parametrou da maneira correta. Então, a infecção de sítio cirúrgico é uma das medidas, né, profiláticas que nós precisamos trabalhar com mais intensidade, a princípio, dentro do serviço do centro cirúrgico e da RPA também, tá? Então, a ISF, ela é dividida em infecção de sítio cirúrgico, né, que é o quê? O que é essa infecção? Deixa eu explicar. A infecção do sítio cirúrgico é quando você vai fazer uma cirurgia e aí depois de alguns dias, a cirurgia, em vez de cicatrizar, ela piora, ela não cicatriza, fica purulenta. O que significa isso? Que houve uma contaminação bacteriana que não era normal daquele tecido, no tecido que estava sendo manipulado pelo cirurgião. Agora, a gente não se sabe, né? Isso pode ter vários fatores. Pode ser algo, como eu disse,
Pode ser algo ocasionado no ato cirúrgico, a má paramentação, a quebra dos princípios assépticos, pode ser uma manipulação errônea no pós-operatório, lá dentro da UTI ou dentro do quarto, né? Então, tem vários fatores, todos nós devemos entender que é a nossa obrigação e dever comum evitar, né, prevenir infecções, ainda mais infecções por conta de feridas operatórias, né, recentes. Então, imagine você tendo um paciente que acabou de fazer uma cirurgia, uma toracotomia, uma revascularização do miocárdio, abriu o tórax, e aquela incisão ela começa a vazar pus, depois de 2, 3, 4 dias de internação. E isso é infecção de cinto cirúrgico, inclusive, faz todo um inquérito para poder investigar a fonte contaminante, tudo bem? Então, a gente tem 3 tipos, essa infecção de sítio cirúrgico, ela pode ser, né, aqui é ISC, tá, gente? Não é ISF, não, tá errado aqui. A infecção do sítio cirúrgico, ela pode ser superficial, ela pode ser profunda, deixa eu colocar aqui. Ela pode ser superficial, profunda ou em cavidade. Então, quanto mais ela vai descendo na camada da pele com a infecção, né, com a bactéria, né, geralmente mais a bactéria, pior fica, né, a sua condição de melhora do paciente. O paciente pode se tornar séptico, né, fazer uma infecção generalizada. Então, a primeira aí, que é incisional, né, significa o quê? Uma cultura, nos primeiros 30 dias é quando acontece a invasão microbiótica, né? Então, a minha infecção de sítio cirúrgico do tipo incisional, ela acontece durante os primeiros 30 dias, tá? Ou seja, vai começar a sair líquido purulento, que é o exudato, amarelado esbranquiçado, né? Se fizer um meio de cultura, vai dar positivo, né, para a bactéria. Vai ter sinais logísticos, que é dor, edema, calor, muita dorzinha, na verdade. Né? E aí tem diagnóstico. O médico dá para entrar com antibiótico e reverter o caso. Já na incisional profunda, tá? Que é essa segunda opção aí, nós temos como consequência também o aprofundamento aí da ferida. Ah, acho que saiu o slide. Deixa eu colocar aqui. Cadê? Aqui. Aqui, bom. Então, a gente tem um aprofundamento da ferida. Então, quanto mais vai aprofundando, maior a cavidade da pele vai sendo tomada, né? Então, na infecção de sítio cirúrgico incisional profunda, nós conseguimos observar o quê? Também presença de secreção purulenta, né? Ela vai acontecer aí depois de um mês. Ela pode acontecer em 30 dias até 12 meses depois do local da cirurgia, tá, gente? Então, não é algo assim imediato. Só que assim, ela vai ter o quê? A deiscência, né? Que é quando nós temos o extravasamento dos pontos internos para fora. Então, vai fazer um acúmulo de pus, vai ter decência, vai ter um monte, né, de sinais flogísticos, como dor, rubor, calor, né, eritema, mas ainda não atingiu o órgão, né? Os órgãos vão ser atingidos na nossa infecção de sítio cirúrgico do tipo órgão-espaço, né, que a gente vai ter aí um abscesso muito bem profundo, né, com muito exudato e com um diagnóstico na cavidade de algum órgão atingido. Geralmente, pessoal, isso acontece mais, assim, essas infecções de sítio cirúrgico, né, a nível órgão-espaço, em cirurgias depois de um ano, né, como por cirurgias muito complexas, como, por exemplo, toracotomia, vamos pensar, uma laparotomia exploratória no abdômen, né, são cirurgias extremamente graves, sérias, que podem induzir a uma infecção de sítio cirúrgico tardia em até um ano, que é quando vai atingir aí as estruturas, as estruturas intestinais, tudo bem? Intestinais ou até mesmo internas, eu quis dizer, no sentido quando for intestinais, no sentido de quando for abdominal, né? Então, assim, se você me perguntar, prof, existe possibilidades que potencializam, né? Existem fatores que potencializam essas doenças, na verdade, nem essas doenças, né? Existem fatores, acho que a pergunta seria, existem fatores que potencializam a infecção de sítio cirúrgico? Sim, né, gente? Com certeza existem fatores, né? São os fatores predisponentes. Então, quem são os candidatos que podem ter infecção de sítio cirúrgico? Quem tem doença crônica, né? Diabetes, hipertensão, quem fuma, né? São todos candidatos que têm essa condição aí
de estar, né, consequentemente, suscetível a ter essa infecção de sítio cirúrgico. O tabagismo também a gente pode observar que ele também tem uma incidência muito grande em pacientes que têm essa relação, porque o tabaco ele vai influenciar no processo de cicatrização, ele traz um processo de cicatrização muito mais lento. Quem já tinha uma coassociação com uma outra infectividade, né? Então, assim, todas as vezes que um paciente for fazer uma cirurgia e ele está suscetível à manipulação de um tecido que já existe uma flora bacteriana, como o intestino, né, trato gastrointestinal no geral, ou trato urinário, esse paciente ele já tem uma possibilidade de fazer uma infecção de sítio cirúrgico. Aqui no hospital, por exemplo, na Santa Casa, quando o paciente ele é submetido a uma cirurgia de toracotomia completa para poder fazer uma revascularização do miocárdio, esse paciente ele é acompanhado até 1 ano pela CCIRAS, né, que é o setor de controle de infecção de relação à saúde. Por quê? Porque ela quer acompanhar, né, a intencionalidade do setor com esses pacientes que passaram pelo hospital, é o controle mesmo de acompanhamento se eles vão desenvolver em algum período de 1 ano uma infecção de sítio cirúrgico. Porque daí subsentende, né, que tem que ser investigado o caso para conseguir localizar o erro dessa infecção. Se foi má paramentação, má esterilização de materiais, se foi manipulação errônea, se foi quebra no princípio asséptico da técnica cirúrgica, se foi no pós-operatório, né, na UTI, na terapia intensiva. Então, isso tem que ser rastreado. Então, é muito importante esse acompanhamento no pós-operatório tardio, né, que nós chamamos de pós-operatório imediato, de até aí 90 dias em diante, para poder acompanhar informações de sítio cirúrgico, infecção. Então, só lembrando, quando eu tenho 30 dias de pós-operatório, eu tenho risco de fazer uma infecção de sítio cirúrgico do tipo incisional, né? Que é quando eu tenho o quê? Um exudato na região do corte, purulento, um sinal de inflamação, com aqueles sinais da inflamação, que é dor, rubor, calor, eritema e perda da função, e, consequentemente, não tem nada mais profundo, não vai estar atingindo a musculatura e nem o órgão que foi manipulado dentro da cirurgia. Conforme isso vai passando, né, por exemplo, depois dos 30 dias, eu tenho já um risco de fazer uma infecção de sítio cirúrgico do tipo incisional profunda, que é quando vai atingir a parte muscular, né, antes do órgão. Então, vai atingir ali o tecido mais interno, com exudato, paciente com febre, né? E ele vai ter agora já a formação de deiscência, ou seja, os pontos vão sair, não vai ter cicatrização evidente. E isso, inclusive, gente, vai gerar uma internação para o paciente, tá? E aí, quando depois aí de 1 ano, ele também corre o risco, né? Ou então o paciente ele pode começar com uma incisional, não obter melhora, né? Fazer uma ISC profunda e depois avaliar e seguir para uma infecção de sítio cirúrgico de órgão-espaço. Mas assim, e também ele também já pode fazer uma de órgão-espaço logo de cara, não tem nenhum problema. Depende do que foi a manipulação, de como foi executada a técnica séptica. Então, assim, por isso que quando a gente fala em centro cirúrgico, é toda uma questão de asepsia mesmo, né, de controle de piso, de sapato, de roupa, de material, né, de esterilização, de ambiente, de parede, de limpeza, porque tudo ali que tem contato com o paciente indiretamente, né, e principalmente diretamente, que é a mão do cirurgião, a mão da enfermagem, né, e dos produtos que ela produz como saneantes ali, né, que são os instrumentos cirúrgicos que vêm a partir do CME, são extremamente importantes no controle. Então, por isso que quem trabalha no CME, gente, tem muito compromisso, né, com a assistência indireta do paciente. Não trabalha com o paciente diretamente, mas indiretamente é o que mais trabalha, né? Vai você deixar um material contaminado e esse material assim, percebeu que esse material foi contaminado, né, e subiu do CME lá para cima, para UTI ou para um outro setor, né? Isso não pode acontecer de forma alguma. Por isso que a gente estudou todos aqueles testes que o enfermeiro do CME tem que fazer para poder despachar um lote de material estéril. Porque, gente, se acontecer de despachar um lote de material mal esterilizado, isso dá muito problema. Inclusive, né, é cabível de uma demissão, é cabível de um exoneramento, né, e de uma punição, caso aconteça caso prejudique uma vida, tá? Caso isso aí tenha como prejudício a morte ou a infecção também. Aqui eu coloquei uma nuvem de palavras que estão correlacionadas à infecção do sítio cirúrgico, né?
Então, ó, sempre aí, se tem exudato na ferida, utilização de drenos para vazar aquela toxina exudativa, sempre avaliar as doenças de base do paciente, principalmente doenças crônicas que têm risco de fazer infecção de sítio cirúrgico, principalmente o diabético, né, descompensado, a esterilização inadequada, potencial de contaminação dos produtos, diabetes, a idade, o tempo de internação, com certeza o tempo de internação pode influenciar, né? Ele pode influenciar, sim, na, no desfecho da formação de uma infecção de sítio cirúrgico, né? Quanto mais tempo você fica no hospital, mais passível de infecção você está, né? Por conta de bactérias que são pré-existentes naquele recinto. Na sua casa você não tem bactérias na mesma proporção que você tem no ambiente hospitalar, não chega nem perto, né? A utilização da tricotomia, ele é um aspecto bem importante também no que nós condizemos em relação à infecção do sítio cirúrgico. Porque a tricotomia hoje, quando a gente fala de parto humanizado, né, ou de cesariana, enfim, não é mais realizado isso aí, não acontece mais a tricotomia, né? Utiliza-se o quê? Às vezes utiliza-se o aparo do pelo com um aparelho elétrico e não lâmina, porque a gente entende que a lâmina ela gera o quê? Microfissuras que podem fazer abrir possibilidade de uma bactéria adentrar na pele. Então, não se usa mais tricotomia. Estou falando neste momento de parto, né? Mas nós temos já alguns protocolos cirúrgicos que a tricotomia com lâmina no tórax, por exemplo, em alguns hospitais de referência não é mais utilizado, tá? Então, a sugestão é aparar o pelo com um aparador elétrico e realizar uma boa, né, uma velha e boa limpeza com água e sabão e depois as técnicas de cobertura asséptica no centro cirúrgico, que é a pintura, né, com iodo ou iodopolividina, mas agora a gente utiliza muito a clorexidina degermante a 2%. Depois faz um enxágue com clorexidina aquosa e depois espera secar, né? Com gás estéreo, ele ajuda, acompanha ali, auxilia a secagem da pele. E por último, faz a antisepsia dessa pele com clorexidina alcoólica também, tá? Embebida em gás estéreo. Então, o paciente vai tomar banho, bem tomado, né? Com água e sabão, fazer a tricotomia e chegar no centro cirúrgico, a gente vai fazer essa pintura aí com clorexidina degermante, enxágue com clorexidina aquosa, e também o preparo com clorexidina alcoólica. Lembrando que também existem alguns adesivos, né, que se colocam sobre a pele que também vão criar uma barreira aí para que para que não aconteça a formação de biofilmes ou de proliferação bacteriana no corte. Não sei se vocês já viram algum tipo de cirurgia torácica no YouTube, por exemplo, nós podemos observar que existe um plástico, né, que ele é um adesivo, tipo um papel filme que é aderido à pele do paciente para que não aconteça a proliferação e nem fixação de bactérias nesse local da incisão, tá? Por isso que existe, gente, inclusive, né, um antibiótico como medida profilática. Então, o paciente já entra com antibiótico profilático antes da cirurgia, né, quando a cirurgia for uma cirurgia muito extensa, potencialmente contaminada ou infectada. A técnica cirúrgica ela tem que seguir sempre os princípios assépticos, né? A gente não pode mudar isso. O que é técnica. Se é para ser estéreo, tem que ser estéreo. Né? Os curativos também, eles precisam ser feitos de forma estéreo no pós-operatório. Então, você, enfermeiro, que pegar um curativo muito, né, complexo, assuma o procedimento, tá? Para você realizar os curativos específicos, né? A gente sabe que temos a equipe técnica para isso, mas eu especificamente, eu sugiro que você levante e vá lá pôr a mão no curativo que é muito específico. O que é um curativo específico para mim? Né, que eu libero meu técnico para poder dar uma outra atenção para mim poder fazer aquele curativo. Curativo muito extenso, tá? Curativo muito extenso, eu julgo como um curativo específico do enfermeiro, porque eu já tive aí alguns pontos de ancoragem dentro da UTI de paciente grave, com laparô exploratória, né? Eu já tive paciente politraumatizado, paciente queimado, de grande queimadura, com 80% de queimadura corporal. E esses curativos, que são muito extensos, que precisam de uma técnica, não que os outros não precisem, mas que precisem de uma técnica asséptica mais rigorosa, eu prefiro fazer, tá? E aí eu solicito para o meu técnico me ajudar
ali com o preparo do material e ficar do meu lado no preparo ali da ferida mesmo, tá? Às vezes, inclusive, um desses, no caso de queimaduras, né, ou de lesões por pressão, existem cursos de aperfeiçoamentos para o enfermeiro até mesmo estar debridando o tecido morto, né? Então, isso não é competência técnica, é competência do enfermeiro. Então, tomem muito cuidado com o que vocês estão pedindo para sua equipe, sendo que é responsabilidade sua, tá? Quando vocês forem ser enfermeiros de um centro cirúrgico ou de uma terapia intensiva, saibam diferenciar o que é técnico e o que é do enfermeiro, né? Um dia uma aluna falou para mim assim, poxa, eu fui para o hospital e vi um fulano lá, meu paciente, estava acompanhando uma pessoa e vi que o enfermeiro ficava só no computador e quem manipulava o paciente era o técnico. Tá, e aí eu falei, o que que tem? Ela falou assim, se for para ficar só no computador, eu vou desistir da faculdade, porque eu quero manipular o paciente. Achei até curioso. Eu falei assim, olha, a questão é o seguinte, né, que existem enfermeiros e enfermeiros, existem técnicos e técnicos, nós somos uma equipe. Ok. Ah, a gente tem que saber, gente, quando vocês forem enfermeiros, a gente precisa se colocar no nosso lugar, né? Por exemplo, o técnico de enfermagem, ele é o operacionalizador do cuidado. Então, ele vai operacionalizar, ele vai pôr a mão na massa mesmo, ele vai dar o banho mesmo, ele vai medicar mesmo, vai fazer curativos que a gente define que tem que ser feitos, né? Então, assim, a gente vai acompanhar esse processo, inclusive que esse processo todo que o técnico executa é chamado de cuidado, né? Isso é o cuidado. E quem prescreve o cuidado é o enfermeiro pelo processo de enfermagem, né? Então, eu vou avaliar o paciente, né? Eu vou ver o que é prioridade no cuidado dele e vou prescrever para o meu técnico, né? Além daquilo que ele já sabe fazer, existem alguns cuidados que são mais específicos, né? Que a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, às vezes o técnico está ali acostumado, tem 10 anos na UTI e nunca tinha vivenciado um PIC, né? Um catéter central periférico no paciente. Então, para ele aquilo ali, se você não chegar, não explicar para ele o que é um dispositivo, que vai até no coração pela veia cava, né, que é uma técnica totalmente asséptica para poder passar, que tem que fazer flush de soro a cada 2 horas, antes e depois dos medicamentos, né, endovenosos, para não obstruir, que não tem ponto, que não é para ficar molhando na hora do banho, ele não vai saber disso. Então, nosso papel é mais como, realmente mesmo, como supervisor, né, do cuidado, gente, supervisor do cuidado, né, é isso. Agora, quando a gente vê também que o serviço está muito puxado, está muito corrido, né, tem desfalque na equipe, com certeza eu acho que é o momento de a gente pôr a mão na massa sim. Só que nós temos que saber que o enfermeiro generalista, ele tem ali as pontualidades dele, que é cobrado dele via sistema, né, e também ele tem os procedimentos técnicos dele. Por exemplo, se eu deixo de fazer o meu trabalho enquanto enfermeiro para fazer trabalho de técnico de enfermagem, eu não vou conseguir fazer o meu trabalho, nem o trabalho de técnico de enfermagem, e quando surgir as técnicas específicas minhas, eu não vou conseguir dar conta. Né? Que técnica específica que o enfermeiro pode executar, por exemplo, numa RPA? Gente, muitas técnicas. Por exemplo, ele pode fazer a passagem de um cateter central periférico, se ele tiver aperfeiçoamento. Dentro de uma UTI, uma técnica específica do enfermeiro é sondagem nasogástrica, nasointeral. É uma técnica específica, é a sondagem vesical de demora ou de alívio. Né? Uma coleta de gasometria arterial, né? Sei lá, a manipulação de um catéter específico para aquele técnico que não tem o hábito, talvez, de manipular catéter de hemodiálise, né? Isso são serviços do enfermeiro. Agora, banho, medicação, curativo pequeno, né? Que você está ali vendo que o técnico já tem um domínio sobre técnica séptica, mudança de decúbito, oferecer dieta, balanço hídrico, que mais? Preparar medicamento, não deixar o medicamento acabar, trocar os equipos, né? Fazer acesso venoso no paciente que não seja na jugular, é tudo função do técnico, nós já sabemos disso, né? Então, aí eu até falei assim, é interessante, né, a gente falar sobre isso, porque o enfermeiro ele tem uma demanda muito pesada também sobre ele, né? Então, eu não consigo abraçar o mundo, então é confiar na minha equipe, né? Olho de coruja para quem está chegando agora, olho de coruja para quem é muito antigo e tem vício, eu mesmo bato o olho e vou conversando, quem já trabalhou comigo sabe, né? Tem vício, a gente corrige, quem está chegando agora aprende o certo, do meu jeito, né? E faço o meu trabalho e meu técnico faz o dele. E isso é ser enfermagem,
né? Agora, se você tem o desejo de ficar funcionando o paciente, mudando o paciente de decúbito, dar banho no paciente, ficar mais ligado a procedimentos técnicos ou operacionais do cuidado, né? Aí nós temos que ver o curso técnico de enfermagem. O enfermeiro, ele vai estar responsável por toda a equipe, ele tem que saber tudo que um técnico de enfermagem faz, mais o serviço dele, para ele dar conta dos dois lados. Mas enquanto ele não precisar dar conta ali do técnico, porque o técnico é bom, porque o técnico está com ele, ele vai resolver os serviços dele, né? Que é o quê? Montar processo de enfermagem, regular vaga, pegar a senha de vaga, né? Solicitar limpeza de leito, conversar com o médico sobre procedimentos de exames invasivos, solicitar vaga para encaminhar paciente para exame de imagem, levar paciente para o exame, buscar paciente do exame, fazer hemodiálise, até inclusive, né, eu tenho a hemodiálise como uma responsabilidade do enfermeiro, e eu tenho comigo, né, eu sempre fiz. Então, assim, para que aí a nossa equipe consiga fluir, tá bom? Então, é porque provavelmente essa pessoa, essa aluna que viu aquele dia, ela viu só o técnico, né, porque provavelmente também o enfermeiro, enfim, não sei, né? Não sei no dia, não sei, não tava, né? Talvez ele estava ali no computador para aquele momento resolvendo algumas coisas, ou não, né, gente? Vai saber. Tem enfermeiro e tem enfermeiro. Mas, assim, serviço a gente sempre tem, né? Por isso que a gente tem que ter esse raciocínio clínico na RPA, né? Saber identificar todos esses processos, né? Então, por exemplo, no RPA, se eu não sei manipular num painel de gases, eu já tenho uma complicação, né? Painel de gases lá. Se eu não conseguir, né, olhar aqui no monitor multiparamétrico e não saber definir o que é uma queda de saturação, não saber definir o que é uma pressão baixa, uma pressão alta, né, uma hipotensão, uma hipertensão, se eu não saber definir o que é uma arritmia cardíaca, uma bradiarritmia, e aí as principais, se ele está fazendo uma fibrilação atrial, um flutter, se eu não saber identificar os sinais de uma parada, uns sinais de choque hipovolêmico, né, que são, inclusive, critérios para se trabalhar numa RPA, porque o paciente que está saindo do bloco operatório, ele está ali dentro da RPA suscetível a ter um monte de coisa, eu não sirvo para ficar na RPA, né? Então, a gente tem que entender que ser enfermeiro é estudar bastante e ter o olho de coruja, né? Qualquer sinal é interpretar e avaliar. Aí, por isso que eu falo para vocês, né, que a gente perde espaço no mercado, né? Porque, assim, os enfermeiros não avaliam o paciente. Eu percebo muito isso da minha parte, que eu trabalhei na assistência, né? Quando a gente começa a avaliar paciente, pôr a mão no paciente, fazer um exame físico, fazer uma ausculta, usar o estetoscópio, nós enfermeiros somos chamados de quê? Nossa, você podia ter feito medicina, porque, nossa, podia ser médico. Você avalia igual um médico. Na verdade, não é que a gente avalia igual um médico, é porque a gente está tão acostumado a não avaliar que o médico só ele vai avaliar mesmo, e a credibilidade vai para ele mesmo, entendeu? Né? Então, assim, saber avaliar um paciente salva vidas também, né? Então, poxa, estou ali vendo que o paciente está com uma frequência muito rápida. Só para vocês verem, gente, estou vendo que o paciente está com a frequência no monitor muito rápida, mas aparentemente o paciente está bem, ele não tem sinal de taquicardia. Só de eu pegar, lavar minhas mãos e até no pulso radial do paciente, checar o pulso do paciente e depois verificar a pressão arterial e verifiquei que a pressão arterial está normal e o pulso está dentro da frequência, eu sei que o que o monitor está me dando é um resultado falso. Nisso já tem o que? Uma grande valia, porque eu soube avaliar, o paciente sabe que eu sei avaliar, e, consequentemente, eu intervi numa possibilidade de fazer um medicamento sem necessidade, né? Porque assim, gente, aí vai precisar de um médico ir lá no leito. Aí, já pensou se você não tivesse feito isso, não tivesse avaliado? Você ia ligar para o médico, né? Você ia chamar o médico para ele poder ir lá no leito, fazer isso que você acabou de fazer, pra você passar vergonha. Sendo que você pode fazer e provar que você sabe fazer. Ele ia falar assim, pô, é só o monitor que tá dando um resultado errado. Aí você fica, né? Então, gente, como é que eu vou saber avaliar paciente? Estudando, né? Revendo exame físico, né? Revendo procedimentos técnicos, farmacologia, que são os principais efeitos colaterais do medicamento, né? Estudar características dos serviços que vocês vão estar embutidos. Então, se eu estou embutido no serviço de urgência e emergência, eu preciso saber os medicamentos que são utilizados na urgência e emergência, para que serve, quais são os principais antagonistas que cortam aqueles medicamentos, né? Preciso saber de exame de sangue,
Tudo isso aí que a gente já vem trabalhando, né, em saúde do adulto, vem trabalhando em urgência e emergência, então é sempre um acúmulo de disciplina que liga uma na outra, tudo bem? Hoje, pessoal, vocês são vencedores por estarem aqui comigo, né? Eu tenho aqui somente 3 pessoas na turma, né, que tem quase 40 alunos. A gente trabalhou aí a unidade, finalizamos a parte final da disciplina, né? Para quem chegou atrasado, vocês podem estar acompanhando a aula de vocês, o começo da aula, na hora que eu soltar a gravação do vídeo, não tem nenhum problema. Eu vim trabalhando aí, a princípio, desde a semana retrasada, os períodos, né, pré-operatórios, de execução da SAEP, os períodos intraoperatórios, né, os períodos pós-operatórios, falamos de momentos anestésicos, os tipos de anestesia, locais de anestesia. Na semana passada nós entramos, inclusive, com vídeos ao vivo no YouTube, eu mostrando para vocês como estava sendo realizado todos os tipos de bloqueio, de acordo com que nós iríamos discutindo, né? E hoje a gente encerrou a disciplina, pessoal. Hoje a disciplina de centro cirúrgico, ela se encerra. Então, a partir do dia 4, na próxima semana, né, fiquem atentos para vocês realizarem a prova de vocês, a prova interativa, tudo bem? Eu vou deixar um vídeo gravado na semana que vem, no horário de aula, sobre um estudo de caso, que a gente tinha feito a eleição na aula passada, lembram? Eu vou abrir o vídeo, eu vou abrir, perdão, não o vídeo, eu vou abrir a biblioteca virtual e abrir o livro que tem o estudo de caso para a gente poder discutir. Então, se por algum acaso você já fizer a sua prova antes da data da aula, pode entrar comigo aqui no Teams para a gente poder discutir e consolidar conhecimento junto sobre o estudo de caso, né? Que, se eu não me engano, eu acho que era trauma de crânio que vocês escolheram, né? Uma cirurgia de craniotomia, algo assim, que a gente vai entrar no livro ao vivo lá na biblioteca virtual, vou ensinar vocês a navegar pela biblioteca virtual e a gente vai estudar o caso por ali mesmo, tá? Naquela fonte da biblioteca, abrindo o livro, todos vão poder manipular, porque todo mundo aqui tem acesso ao portal, à biblioteca virtual. E aí, consequentemente, consolidar nossos conhecimentos e ligar todos os conhecimentos numa coisa só, porque estudo de caso ele é aquele momento que eu vou ligar farmacologia, exame físico, exame laboratorial e condutas de enfermagem referente a respectivos casos. Tudo bem? Eu abro agora para pergunta. Vocês têm alguma pergunta em relação à aula de hoje? Não, Tem não, Bruna? não, professor. Quer que eu volte em algum conteúdo? Bom, gente, então, como vocês não têm nenhuma pergunta, a nossa aula hoje foi a finalização daquele conteúdo que nós já tínhamos trabalhado na semana passada, né, que não tinha dado tempo. Então, a gente trabalhou a recuperação pós-anestésica. E eu deixo vocês agora descansando num sextou maravilhoso, tá? Aproveita esse final de semana. Provavelmente aí todo mundo tá cansado, né? Reta final de semestre, numa modalidade nova, é uma modalidade pandêmica, que todo mundo fica bem cansado por conta do excesso, né, de atenção que a gente tem que ter com o virtual. Isso cansa um pouquinho mesmo, mas eu fico à disposição de vocês, caso vocês tiverem alguma dúvida sequer sobre o conteúdo, sobre as provas que vão ter agora, a partir do dia 4, essas oficiais das disciplinas blended, né, e das disciplinas 100% interativa, eu me coloco à disposição de vocês, tudo bem? Leiam, por gentileza, a unidade 4 do livro, releiam ali a unidade 3 e 4 do livro, porque a prova oficial 2 ela é baseada nos conteúdos do livro de vocês. Não sou eu que produzo a prova oficial 2. Vocês sabem que é institucional, né? Caso vocês tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição. Fiquem com Deus. Um abraço a todas vocês. Obrigado pela participação e até semana que vem. Até, prof. Boa noite. Boa noite, Bruno.